Já desde o início do mês, nós temos compartilhado essa nova série de mensagens. Vamos colocar aqui, podemos colocar? Que tem como tema superação, o agir de Deus em meio ao caos. Essa série é uma série que eu entendo que é extremamente necessária para esse momento, em que tantos de nós fomos abalados por essa nova situação, essa situação que a gente não queria, não esperava e não queria. Muitos foram de forma especialmente aguda tocadas por esse problema da pandemia da Covid-19. Muita gente se encontra abatida, muitas pessoas estão buscando forças para recomeçar. Muita gente, mesmo gente que segue a Deus, que é de Cristo, foi balançada e às vezes a própria fé fica muito fragilizada, não é? Fica muito abalada mesmo por conta do sofrimento que chega. E nós estamos vendo essa história, esse tema da superação e como Deus age no meio da bagunça total da vida da gente, na história do livro de Esther, de Ruth. Já fizemos Esther, né? No livro de Ruth. O livro de Ruth tem 3 personagens principais. Dois personagens nós já falamos, 2 personagens. A primeira personagem de destaque que aparece no livro de Ruth é Noemi, na verdade, a sogra de Ruth. A segunda pessoa é a própria Ruth, que dá o nome ao livro. A terceira personagem vai aparecer hoje, nessa nossa mensagem de hoje. Daqui a pouquinho falamos sobre ele. Mas eu queria que a gente recapitulasse por onde nós andamos até agora. Se a gente recapitular cada um dos 2 primeiros episódios dessa história, vamos chamar assim, não é? Cada mensagem um episódio. Eu costumo dizer, eu me lembro quando eu era um pouco mais que um adolescente, um jovenzinho, eu e a Cláudia, nós dirigíamos o trabalho com crianças na igreja onde a gente participava, que era a Catedral Presbiteriana. Na época, que hoje é UCP, União de Crianças Presbiterianas, se chamava Liga Juvenil. E eu me lembro claramente de nós contando a novelinha de Ruth. A gente dizia que é uma novelinha, porque é uma história assim que tem idas e vindas, que tem clímax, que tem drama, mas quando a gente observa com atenção, realmente, a história de Ruth e de Noemi é uma história de superação e de como, mesmo muitas vezes silenciosamente, Deus se apresenta agindo no meio daquele tumulto geral. É por isso que eu, quando estava estudando e preparando para conversar com vocês sobre esse tema, eu percebi que na história do livro de Ruth, e não sei se eu falar Esther novamente, tá, gente? Que esse ano, antes da gente se recolher, eu fiz uma série de Esther, né, do livro de Esther. Mas no livro de Ruth, existem 3 ingredientes que são muito presentes, são 3 aspectos, 3 componentes que estão muito presentes em cada um desses episódios. Então, os 3 componentes são esses. Primeiro, existe sempre uma forte dose de vida real. Um aspecto muito nítido no livro de Ruth é que não existe nenhum tom pastel. É tudo muito intenso. Tanto o sofrimento, como a procura, como os conflitos, como as dúvidas, como as alegrias, é tudo muito intenso, porque a vida real é assim mesmo. E a história começa com uma dose forte de vida real negativa, nós já vamos ver. O segundo componente que aparece com frequência é sempre algo que Deus diz, uma orientação, uma instrução divina para viver essa situação da vida real. E não é exatamente o que a gente precisa. Cada um de nós enfrenta as questões da vida real. E a vida real vem sem dó nem piedade, vamos dizer assim. Vem com intensidade, com força. E cada um de nós precisa de direção, de orientação, especialmente quando a vida passa uma rasteira na gente. Nós precisamos de orientações especiais de Deus para
lidar com essa vida real. E aí, um aspecto que é muito importante, que é o terceiro componente que a gente consegue encontrar, certamente Ruth e Noemi não viram isso, porque é um componente ligado a nós que conhecemos o Evangelho, e é exatamente esse terceiro componente, uma resposta dada pelo Evangelho para aquela situação, para aquilo que a gente vive. No livro de Ruth, onde não existe o Evangelho claro, é óbvio, é uma história muito, muito, muito anterior a Jesus, ao Evangelho, existe uma resposta de Deus. Mas essa resposta de Deus, a solução divina, a orientação do Pai, para que aqueles que o seguem, que o querem como dirigente da sua vida, lide com a vida real e possa fazer esse caminho de real superação, ela é ampliada e ela é aplicada na nossa vida, nós que somos o povo do Evangelho, o povo que recebeu essas verdades de uma forma mais clara, de uma forma mais evidente, mais revelada, através do Evangelho. O Evangelho, irmãos e irmãs, não é uma mensagem. O Evangelho é uma pessoa. A grande boa nova, que é o significado da palavra Evangelho, é o fato de que o reino de Deus começou. O Senhor se manifestou para a vida da gente, não apenas nas páginas antigas do Velho Testamento, mas veio na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho é alguém, o Evangelho não é alguma coisa, não é alguma ideia. É claro que ideias, mensagens vêm, mas só vêm por causa de uma pessoa, Jesus. O Evangelho em pessoa. A boa notícia de que Deus entrou na nossa história em carne e osso. E para mostrar de forma concreta o grande amor que Deus tem às pessoas. E isso a gente vai vendo ao longo da história. Então eu queria rapidamente passar pelos primeiros 2 episódios da história de Ruth. O primeiro episódio é exatamente o momento em que nós demos o nome de A Vida Não é Fácil, e isso resume bem esse primeiro episódio, os primeiros versículos do livro de Ruth, em que mostra a vida real, uma dose muito forte de tragédia, de sofrimento, de dificuldade, que é a morte dos homens da família. O marido de Noemi, Elimeleque, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E isso coloca as mulheres da família, Noemi e suas noras Ruth e Orfa, numa situação impensável, de grande sofrimento, de pobreza, de falta de perspectiva. Elas estavam em Moabe. Noemi e a sua família eram judeus, mas havia fome em Israel, então eles foram para Moabe para tentar a vida, estavam realmente recobrando a vida. Os seus filhos tinham se casado com mulheres moabitas, e quando as coisas estavam se aprumando, vamos dizer assim, acontece essa tragédia devastadora na vida da família. E aí está aí o choque de vida real. Mas o que Deus fala nessa primeira parte? O que a gente consegue perceber da presença de Deus? A própria Noemi, com todo o seu sofrimento, com toda a sua amargura, tinha a noção de que Deus não tinha se afastado da história. Isso. Deus não estava afastado. Deus não tinha virado as costas, mesmo que Noemi estava interpretando que a ação de Deus era castigando, alguma coisa dizia para ela que Deus não estava fora de toda essa dificuldade. O que acontece para muitos de nós é que quando nós passamos grandes dificuldades, nós temos 2 pensamentos básicos. Um que é a presença negativa de Deus, que foi o sentimento de Noemi inicialmente, de que Deus estava pesando a mão, de que havia alguma coisa, por algum motivo Deus estava castigando a ela e a sua família. Isso é muito comum se pensar. A outra é exatamente o fato a ideia de que Deus virou as costas, da ausência de Deus. E a resposta que a gente percebe na história, e graças a Deus que a gente tem a história toda, né?
a gente não precisa esperar o lançamento do próximo episódio, da próxima temporada da série, a gente tem a história completa. A gente sabe que Deus está falando, talvez com uma voz baixinha. Eu não estou ausente e nem estou contra vocês. Apesar de toda essa dor, essa dificuldade, eu não estou contra vocês. E aí então nós nos lembramos como é que a gente hoje pode ter essa percepção de que Deus não está ausente nem está contra nós, quando essa vida real vem como uma tsunami em cima da gente. É o que o Evangelho diz. É o fato de que nós temos a convicção de que Jesus, que é o homem de dores, vocês se lembram disso? Jesus é descrito em Isaías, muito antes dele também, já é profetizado em Isaías como o homem que sabe o que é sofrimento. É o Deus que sofre. Jesus é o Deus que sofre. É o Deus que passa pelo que a gente passa. E que viveu todas as coisas difíceis da vida e que sabe, eu gosto demais dessa expressão de Isaías 53, ele é o homem de dores que sabe o que é sofrer. Ou seja, no Evangelho a gente percebe que Deus não está ausente e que o homem que sofreu, o homem de dores, o Filho de Deus que sofreu, que conhece as nossas dores, ele foi até o ponto máximo da dor, que é o sacrifício, a execução cruel na cruz, mas ele está vivo, acabamos de cantar isso agora, ele ressuscitou, está vivo, e essa é a nossa esperança, de que a morte não traz a última palavra, de que a dor, o sofrimento, a maré forte da vida real, que nos encaixota, não tem a última palavra. Então esses são os três aspectos, os três componentes do primeiro episódio. Agora vamos para o segundo episódio, que nós chamamos de Não Caminhe Sozinho, que é quando Noemi resolve voltar para Israel, já que ela não tem mais a sua família sanguínea, e ela diz para as suas noras: fiquem aí na família de vocês, voltem para a família de vocês, recomecem na terra de vocês. E aí uma delas fica, Orfa fica, e Ruth diz: eu não vou voltar, eu não vou ficar, eu vou voltar com a senhora. O teu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Eu sou leal à senhora e sou leal ao Deus que eu conheci através da senhora e da sua família. Eu vou recomeçar minha vida, mas ainda seguindo o Deus que a senhora e a sua família me mostraram. Nessa história, Não Caminhe Sozinho, a vida real está na pergunta que é natural a gente fazer quando a gente entende que a gente a vida não acaba quando a tragédia nos alcança. Mas essa pergunta vai continuar sempre. Como é que a gente recomeça quando não tem mais nada? Como é que a gente reinicia das cinzas, sem ter a possibilidade visível de recomeçar? E aí, então, Deus ensina na história de Ruth, de Noemi, que nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós fomos feitos por Deus para andar em parceria. Com gente que é leal a nós, com amigos, com familiares. E no Evangelho, um ingrediente diferente, a mais. Aquilo que Noemi e a própria Ruth encontraram na nação de Israel, aqueles que seguem a Cristo encontram no meio do povo de Deus, no meio daqueles que estão debaixo da mesma graça, né? Nós temos companhia para prosseguir na jornada. Aqueles que são de Cristo, que estão debaixo da graça de Deus, que reconhecem isso, não precisam andar sozinhos. Mas embora a gente seja de Cristo, às vezes a gente joga na retranca, não é, irmãos e irmãs? Nós não gostamos de nos expor, não gostamos de dar a impressão de fracasso, de dificuldade, mas Deus providenciou. Deus providenciou recursos para que a gente recomece. E um dos recursos mais poderosos é exatamente a ajuda mútua, a caminhada em parceria. O Evangelho fala isso. Nós somos um povo. Nós somos um povo. Por isso você que
que está participando desse culto aí pela internet, mas que poderia estar aqui hoje, nós temos lugares disponíveis, eu quero lembrar você que há uma grande diferença entre frequentar uma igreja e ser parte de uma família, ser parte de um povo. A gente não vem à igreja, a gente é parte. A gente é uma célula, cada um de nós é uma célula desse corpo de Jesus. O apóstolo Paulo usou a expressão membros, porque ele ainda não conhecia a célula, né? Na época de Paulo não existia a noção de célula. Mas o conceito é o mesmo. Cada um compõe esse corpo de Jesus e precisamos uns dos outros. Então você, que poderia estar aqui hoje e não está, não deixe de se congregar com seus irmãos. Não deixe de participar da comunidade da fé. Nós somos uma comunidade imperfeita como qualquer outra. Na verdade, talvez você chegue aqui, temos até gente que está como convidada aqui hoje, e você olhe e diga, essa igreja é legal, bom, talvez você não esteja percebendo as nossas falhas, talvez a gente não perceba com clareza, talvez as nossas falhas, nossos defeitos sejam diferentes dos defeitos de outras igrejas, mas certamente nós somos uma comunidade imperfeita, de gente imperfeita, mas Deus nos colocou juntos, para caminhar juntos como seus filhos, filhas e como parceiros, irmãos e irmãs uns dos outros. Então, aí estão os 2 primeiros episódios para a gente. Nesses 2 primeiros episódios, tem um aspecto que eu enfatizei, que é muito central e que é muito curioso. A história começa pelo fim. Não sei se você percebeu isso. Se você está acompanhando a série, você já me ouviu falar isso nas 2 mensagens anteriores. A história de superação começa naquilo que normalmente é considerado o fim, a morte, a tragédia, a desagregação da família. Mas o que a gente vê é exatamente Deus agindo depois daquilo que humanamente a gente chama de fim, de término. Por isso o tema da série é superação. E se a Bíblia, a história da Bíblia, vê o fim como o começo, como a possibilidade de um começo, e assim foi com Jesus, não é? Aquilo que parecia ser o fim, na verdade foi um novo e revolucionário começo pela ressurreição. Se para Deus o fim pode ser o começo, isso quer dizer que no tempo certo a gente tem o luto, tem a dor, tem o lamento, e a gente vê isso nessa história de Ruth, mas o lamento tem que dar lugar ao prosseguimento. No momento certo, e eu espero que seja nesses dias em que a gente está falando sobre isso, para você. Se já não começou, se já não recomeçou, espero que já tenha recomeçado, mas se não recomeçou, é bom lembrar que o lamento, depois de um tempo, precisa dar lugar ao prosseguimento. E é exatamente nesse ponto que começa o 3º episódio dessa história do livro de Ruth. E o tema, coloca para a gente aí, eu acho que pode passar para nós. Isso, esse é o tema. Não espere nada pronto. É o tema de hoje. Não espere nada pronto. A vida não é fácil. Não caminhe sozinho, mas também não espere nada pronto. E nós vamos fazer a leitura dos primeiros versículos do capítulo 2 de Ruth. Eu estou usando aqui a versão da Nova Almeida atualizada. Eu não sei se vai ser projetada aqui. Eu sei que para você que está assistindo pelo YouTube, ou desculpe, olha o ato falho, participando através do YouTube, vai ser a versão da Nova Almeida atualizada. Não sei se a gente vai ter aqui. Tem aqui? Que maravilha! Ótimo! Não, isso. Vamos lá? Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha.
Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eu queria dar uma paradinha aqui. Volta um pouquinho, obrigado, Joás. Esses dois versículos, o versículo 2, tem um aspecto interessante que eu queria falar para vocês. Por que é que ela vai até o campo de alguém, né, de uma pessoa, para recolher espigas? Ela diz isso, não é? Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Havia uma lei, isso está inclusive no capítulo 11 do livro de Levítico, havia uma lei em Israel que dizia que quando houvesse a colheita dos cereais, das uvas, que os ceifeiros, eles não deveriam pegar aquelas espigas que caísse, porque na colheita é muito comum acontecer isso, né? Ele vai colhendo, vai fazendo feixes, amarrando em fardos. Então a lei dizia o seguinte: se cair, não pegue. E também até dizia, havia uma outra parte dessa lei que dizia, quando você for colher as uvas, deixe algumas uvas nos cantos da vinha, para que as pessoas mais pobres e os imigrantes, os estrangeiros, tenham como sobreviver. Então eles vão vir até o teu terreno, até a tua fazenda, a tua plantação, até o teu vinhedo, e eles vão ter a oportunidade de catar aquilo que caiu, e com aquilo eles vão poder se alimentar ou até negociar, enfim. Era uma maneira de cuidar das pessoas que eram necessitadas ou os imigrantes que não tinham não tinham como sobreviver. Não era exatamente esse o caso de Ruth? Tanto necessitada como imigrante. Noemi não era imigrante, ela era da terra, mas Ruth era imigrante e, pelo fato de serem viúvas, na cultura da antiguidade, eram pessoas pobres, necessitadas. Então, por isso é que Ruth diz para Noemi, me deixa ir catar, né? A senhora fica em casa, uma pessoa de idade, Noemi já falou para nós no capítulo anterior que ela era uma mulher idosa. Então, Ruth diz, eu vou catar no terreno de quem me permitir, quem for bondoso e me deixar catar. E aí, então, ela vai e diz o texto no versículo 3, muito interessante, veja esse versículo mesmo. Por casualidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. O narrador, o escritor bíblico, diz que é por casualidade. Mas a gente já tem a história toda, como eu falei, montada, a gente sabe que não foi casualidade. Não foi coincidência, foi providência. Foi providência de Deus. Olha, Deus silencioso. Tão silencioso que o próprio escritor, certamente para dar aquele clima de tensão, porque ele está redigindo uma história com um grau crescente de tensão, né? Quem escreve pensando no sentimento que vai provocar em quem está lendo. Ele, nesse momento, ele coloca que é coincidência. Mas a gente sabe que Deus está aí presente. Deus, eu costumo dizer que acaso se escreve com 4 letras, não é? Se você contar, a palavra acaso são 5, mas acaso se escreve com 4 letras. D-E-U-S. A gente sabe que não existe nada casual. Especialmente na vida de quem confia em Deus. Mesmo com a fé balançada. Deus cuida. Deus está presente. É o agir de Deus no meio do caos. Muitas vezes o agir silencioso. Então vamos prosseguir na leitura. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio, ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo.
Boaz já percebe, não é? Já percebe Ruth, aquele olhar diferenciado. Por que essa moça, né? Ela não fazia parte das funcionárias de Boaz. Nós vamos ver adiante que Boaz tinha funcionárias, mulheres, mas era esperado que as pessoas viessem coletar, como era tradição naquela cultura. Mas os olhos de Boaz são assim mais específicos, né? Já fica assim, balançado, interessado por Ruth. Então, seguindo a história, então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai e mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Até aí, por enquanto, essa leitura. O texto é grande, a história é longa, muito interessante, por isso eu vou contar o restante dessas cenas para você, para ser mais dinâmico. Acontece esse olhar diferenciado. Deu para perceber que Boaz está interessado em Ruth, não deu? Ele se informa, ele pega os dados. Na verdade, o que ele soube não foi só o que está escrito aqui, que o servo contou para ele. O servo, né, contou os detalhes da história. E ele percebeu que aquela jovem não era apenas interessante, mas era uma jovem leal, era uma jovem de caráter. Ele, inclusive, mais adiante no capítulo 2, vai dizer exatamente isso, que ela é uma mulher de caráter, é uma mulher virtuosa. E ele começa a se interessar e... Isso é a paquera à moda antiga, tá, gente? Vamos falar o português claro. Isso é a maneira de se mostrar favorável e Ruth gosta da conversa. Gosta da conversa. E agradece a generosidade daquele homem que nós percebemos que ele não é um jovem. Ele é um homem bem mais velho que ela. Bem mais velho que ela. E aí a conversa vai, conversa vem, e Boaz diz: não fique, pode ficar, né? Vai colher junto com as minhas servas. E você percebe, e aí Boaz faz uma combinação com os seus empregados, com os seus funcionários. Chega para os seus funcionários e diz assim: olha, não botem a mão nela. Se ela vier colher, todas as vezes que ela vier, deixa ela vir colher com liberdade e, olha, deixa cair algumas coisas a mais, viu, para ela poder pegar. Ele diz isso literalmente. Ele diz: deixa algumas coisas cair. Não precisam ser tão bons funcionários, tão cuidadosos, não. Pode deixar. Quando vocês virem que ela está chegando perto, que ela está ali por perto, pode deixar cair algumas espigas a mais, deixa ela colher. E quando ela vier, favoreçam. E ele diz, inclusive, no momento em que eles estão fazendo a refeição, Boaz diz assim: pode chegar mais perto, Ruth, pode comer aqui, né? Molha o seu pão aqui no vinho. Pintou um clima, né? Pintou um clima. É isso mesmo, a história conta isso. Com a linguagem antiga, com todo aquele estilo mais sofisticado, mas é isso mesmo, pintou um clima, na nossa linguagem seria essa. E aí então, acontece uma coisa interessante.
ela volta para casa com uma quantidade muito grande de grãos, muito grande, anormalmente grãos, anormalmente grande de grãos. Quando ela chega em casa, Noemi pergunta para ela: então, minha filha, como é que foram as coisas? É quando Ruth fala para ela: eu trabalhei num lugar, fui trabalhar num lugar assim, o nome do homem para quem eu trabalhei é Boaz. Quando ela fala isso para Noemi, Noemi quase tem um troço. É isso mesmo. É isso mesmo. Vocês querem ver o troço, o quase troço que a Noemi teve? Está nesse versículo. Bota para a gente. Isso. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus. Olha agora o sentimento de Noemi, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Esse é o versículo 20. Então Noemi, levanta a mão e diz: meu Deus, o Senhor não esqueceu da gente. E nem esqueceu dos nossos queridos que faleceram. Por que essa palavra de Noemi? Porque eles tinham morrido sem deixar descendência. E para o israelita isso era muito importante. Uma família sem descendência era uma família que ia se extinguir, é um nome que vai se perder na história. É um registro que não vai existir mais. Então ela diz: o Senhor não deixou de ser bondoso. Você percebe a diferença de sentimento da Noemi que chega em Belém e as mulheres, as conhecidas dela, dizem assim: essa daí não é Noemi? Você lembra qual foi a reação de Noemi quando as amigas a reconhecem? Ela diz assim: não me chamem de Noemi. Noemi quer dizer algo como agradável, minha alegria, meu docinho, né? Seria mais ou menos isso, meu doce. Não me chamem disso, porque a mão de Deus pesou sobre mim, Deus está contra mim, me tirou tudo. Me chamem de Mara, que quer dizer amarga, porque o Senhor trouxe amargura para o meu coração. Agora as coisas começam a caminhar. O caminho da superação inicia. E aí então, Noemi diz: na verdade, Deus não deixou de ser bondoso. Não deixou de ser bondoso. Os caminhos de Deus são misteriosos, mas, como diz aquela expressão, que virou agora um jargão, mas se a gente fala no contexto certo, vale a pena. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo, mesmo que a gente não veja. Então, isso eu queria que a gente pensasse nisso, trouxesse isso para o nosso coração. Na hora da dor, na hora do sofrimento, o coração fica amargo e a gente não consegue ver a bondade de Deus. Se isso aconteceu com você ou está acontecendo com você, eu queria lhe dizer duas coisas. A primeira delas é que Deus não se esqueceu de você. Deus não voltou as costas para você. E a segunda é que mesmo que você esteja com seu coração amargo, Deus não deixou de ser bondoso com você. Deus não deixou de te amar. A gente é que não percebe que o amor de Deus continua operando, mesmo no meio do sofrimento. E muitas vezes, por meio do sofrimento. Eu sei o quanto é difícil ouvir isso, especialmente se você tem passado por sofrimentos muito profundos. E eu não quero falar isso com nenhuma displicência, sem considerar as dores que realmente doem na carne da gente. Mas a verdade bíblica é essa, é que mesmo na dor, na luta, na perda, no sofrimento, o amor de Deus não deixou de operar, não deixou de funcionar e de agir. Deus continua presente no meu caminho, no teu caminho, qualquer que seja o momento que a gente esteja vivendo. Noemi vê isso mais tarde, quando ela começa a perceber as pegadas de Deus no caminho. Aí então ela se alerta. Não é o que acontece tanto com a gente?
no sofrimento, quando a gente leva o impacto das ondas da vida, a gente não consegue perceber nada à nossa volta e muito menos Deus. Mas quando os sinais do amor de Deus começam a surgir como os primeiros brotinhos de uma planta, a gente começa a perceber, Deus está presente. O desafio da fé é a gente caminhar com Deus de forma tão intensa e tão profunda que a gente consiga permanecer em Deus, mesmo quando tudo dá ao contrário. Esse é um desejo do Senhor para nós. Mas se a nossa fé ainda é frágil e não consegue lidar dessa maneira, mesmo assim, Deus não se escandaliza com a gente. Porque, como eu lembrei a você, o Senhor sabe o que é sofrer. Ele sabe das dificuldades, Ele sabe das dores. Então, vamos lá, vamos dar continuidade à história. O que acontece é que Ruth continua indo durante meses fazer isso. Ruth vai até a lavoura ao campo de Boaz e faz a colheita, e o texto não diz com detalhes, mas ao longo desse tempo não há dúvida nenhuma que o contato fica mais frequente, joga charme para lá, dá mole para cá, e cuida mais, e dá um carinho respeitoso, a aproximação, e enfim, termina o tempo da colheita, não só da cevada, que é o primeiro cereal a ser colhido, mas também do trigo. Então são vários meses. Quando termina a época da colheita, era normal que as pessoas fizessem festas perto do resultado da colheita, num lugar chamado eira. A eira era geralmente um terreno, quem é do interior até conhece isso, né? No interior do Brasil é mais chamado é o terreiro, né? É o terreiro onde os grãos são colocados para secar. No Brasil isso é muito comum com café, né? Se coloca os grãos para secar e para fazer a debulha, ou seja, se pegava e se jogava a colheita para o alto, para o vento bater, levar a palha e ficar o grão. Então a eira era um lugar muito conhecido em que havia muitas festas para celebrar a fartura, o sustento, o alimento. Então, depois de todo aquele tempo, Noemi era uma sogra assim, muito observadora. Ela sabia que estava acontecendo alguma coisa. Ela diz assim para Ruth: Ruth, já passou tempo, né, minha filha? Já passou tempo. Eu vou providenciar um descanso para você. Já é tempo de eu providenciar um descanso para você. Você veio comigo, andou lealmente, minha amiga, minha ajudadora, eu não podia carregar o peso. Você ia todo dia trazer o sustento para a gente, mas já é tempo de eu conseguir um descanso para você. Naquela época, conseguir um descanso para uma mulher viúva ou solteira era casamento. Conseguir um casamento. É quando Noemi monta um esquema para Ruth conquistar Boaz. Conquistar não, propor casamento para Boaz. Ela diz o seguinte: você vai dar um trato em você, vai fazer um tratamento de beleza. Ela fala isso mesmo. Vai fazer um tratamento de beleza. Vai tomar um banho, vai colocar perfume, né? Vai passar um creme. Vai se ungir, ela diz, vai se ungir, vai passar um creme, vai se perfumar, vai colocar aquela roupa bonita, tirar a sua roupa de viúva, vai colocar a sua roupa bonita, e de noite, que é o período, né, da festa, depois do dia de trabalho, você vai na eira de Boaz. Vai na eira de Boaz. Quando ele estiver dormindo, não pensem mal não, tá, gente? Quando ele estiver dormindo, você vai se deitar aos pés dele e vai descobrir os pés dele. Cultura antiga, isso não faz parte da nossa cultura, mas era uma maneira dela dizer para Boaz que estava interessada nele. Dá uma prensa no Boaz, né? E dizer: Boaz,
não vai tomar uma decisão? Não vai tomar uma decisão? E era mais ou menos isso. Ela descobre os pés de Boaz, vai à noite, descobre os pés de Boaz, e Boaz estava dormindo na beirada da eira, né? Lá na eira, e ele acorda assustado, diz, o que é isso? O que é isso? Quem que é você? De noite. Aí ela se identifica, eu sou Ruth. E você é um dos nossos resgatadores. Qual era o papel do resgatador? Esse é o ponto importante. Era uma outra tradição da antiguidade que quando um homem morresse sem deixar descendência, era normal que o parente mais próximo, um irmão ou um outro parente mais próximo que tivesse possibilidade, casaria com a viúva para resgatar as propriedades, porque mulheres não tinham direito de propriedade. Então, ele resgataria, compraria a propriedade, mantendo as propriedades na família, assim como também daria descendência, né, geraria filhos para manter o nome do falecido na história, para que não houvesse aquela perda. Então, o parente resgatador tinha essa oportunidade de fazer. E aí, então, ela diz, você é um dos nossos resgatadores. Você é um dos nossos resgatadores. E aí essa era uma maneira dela dizer, estou disponível para você casar comigo. É uma forma indireta de falar. Quando ela diz, você é um dos nossos resgatadores, ela está dizendo, olha, eu sou viúva, você sabe que eu sou viúva, e você pode se casar comigo e resgatar a nossa família, os nossos bens, o nome do seu parente. Do seu parente. Então, o Boaz levanta e diz assim, ó, você vai para casa, e o texto é muito claro quando diz que não houve nada entre eles, nenhuma relação sexual, você volta para casa porque eu vou providenciar essas coisas. Mas tem uma coisa, eu não sou o único resgatador, e na verdade eu não sou nem o mais próximo. Tem um outro parente que é mais próximo que eu. É mais próximo que eu. Ele tem o direito na minha frente. Então eu vou tratar desse assunto. Volta para casa que eu vou tratar desse assunto. Ruth volta para casa. Conta a história para Noemi. E Noemi diz assim, ó, minha filha, espera um pouco porque o Boaz não vai sossegar enquanto não resolver essa história. Enquanto não resolver essa história. E aqui a gente para a narrativa da história, que a gente continua na semana que vem a história. Mas toda essa trama, todos esses acontecimentos, tem coisas muito importantes para a nossa vida hoje. E eu queria lembrar a você de um versículo que está nos acompanhando nessa série. Um versículo fora da série, que nos acompanha na história dessa série, que é o texto que Paulo escreve. Epa, deu um salto aqui, né? Voltando. Isso. Esse é o versículo. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então essa história de Ruth está aí, registrada para mim e para você, não para a gente se entreter numa novelinha, né? Achar interessante a história. Mas o foco, o alvo de Deus para nós é nos trazer paciência e consolação das Escrituras de maneira que a nossa esperança cresça, renasça, para que a gente encontre a força necessária para prosseguir, que é chamada, a gente está chamando de superação. A palavra de Deus está aí para nos impulsionar para a vida. A história das pessoas, as suas oscilações, suas idas e vindas, estão registradas, essas histórias estão registradas para mim e para você. E é por isso que eu quero separar aqui 3 pequenas lições, 3 breves lições desse trecho, desse episódio, que vão se reunir
vão se fundir numa grande verdade, numa verdade poderosa para a nossa vida. A primeira lição é a proatividade da fé. Proatividade, ou seja, exatamente o tema da mensagem de hoje. Não espere nada pronto. Você que, mesmo com a fé balançada, mesmo vivendo sofrimento, está ouvindo hoje, está vendo a palavra do Senhor, sabendo que Deus não está ausente, está presente no caminho, agindo de formas estranhíssimas, porque Deus é estranho mesmo. Você que está ouvindo isso, precisa lembrar que não é para esperar que o amor de Deus venha num pacote embrulhado para presente, que caia do céu no seu colo. A confiança que nós temos em Deus, a certeza, a convicção de que Deus está nesse caminho louco da vida, precisa nos impulsionar a fazer aquilo que nós precisamos fazer. É exatamente o que a gente encontra em Ruth, que em vez de ficar se martirizando e se mergulhando a vida inteira numa dor legítima, que seria legítima, que era uma dor compreensível, chega um momento em que ela diz: Noemi, vamos continuar a vida? Deixa ir no campo para colher espigas. E você percebe que ela faz isto porque, segundo a palavra que Boaz traz depois, ela tinha vindo buscar abrigo sob as asas do Deus de Israel. Algo havia no coração de Ruth que mostrava para ela que a aposta que ela tinha feito de deixar a sua casa, a sua família de origem e vir para um lugar onde ela era uma estrangeira, não era uma mera aventura, uma mera aposta. Era algo que valia a pena investir a vida porque estava sob as asas do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. E é isso que impulsiona a Ruth a dizer num certo momento, depois que o luto se cumpre, a dor se cumpre: eu preciso me levantar e retomar a vida e prosseguir. É essa fé que, mesmo que seja assim, embrionária, pequenina, como usando a expressão de Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que seja pequenina, ela precisa produzir em nós esse impulso para a vida. Então, a fé, mesmo que pequenina, encontra esperança em Deus e se torna proativa, em vez de ser reativa. Reativa é que espera as coisas acontecerem para então se fazer alguma coisa. A fé no Deus eterno, ela é proativa, ela nos impulsiona para a estrada, para o caminho, para buscar aquilo que Deus tem preparado para a gente. Isso é preciso. A gente não pode ficar parado. No caso de Ruth, foi muito importante porque ela era uma estrangeira, e você percebe que quando Boaz é bondoso com ela, ela fica, de certa forma, espantada. Ela diz: como é que você está sendo tão bom comigo, eu que sou uma estrangeira? Porque os estrangeiros eram considerados não cidadãos e pessoas de uma categoria mais baixa. Mas mesmo assim, veja que coisa interessante, ela se adaptou a uma cultura por causa do Deus de Israel, por causa da família onde ela conheceu o Deus de Israel, e por causa do Deus a quem aquela família conhecia, debaixo de cujas asas ela veio buscar abrigo. Ela se colocou numa posição vulnerável, mas fez isso sem se sentir humilhada e discriminada. Ela foi, com todas as dores, ela era uma viúva estrangeira, mas ela disse: não, existe um princípio nessa nação, existe algo que é motivado pela fé no Deus eterno, no Deus que eu estou conhecendo, então eu vou nesse caminho. Foi sem se sentir humilhada, sem se sentir diminuída.
Quem sabe quem é e que Deus está presente no caminho, e eu entendo que essas pessoas somos nós que temos a história completa diante de nós e conhecemos o Evangelho, vai à luta com coragem, com esperança, sem se sentir humilhado, assumindo seu papel nesse processo de superação. Então, essa é a primeira lição, a proatividade da fé. A segunda lição é que Deus, a graça de Deus, está sempre presente. A graça de Deus sempre se faz presente. Foi assim na história de Ruth, quando, ainda que de uma forma muito básica, catando os restos, ela percebia aquilo como um recurso dentro do que Deus tinha articulado na história do povo de Israel. Não era muito. Ela ainda seria uma cidadã de segunda categoria. Mas ali estava presente a graça de Deus e ela não recusou aquilo. Ela não recusou a simples graça de Deus. Eu tenho uma imensa admiração, deixa eu falar isso para vocês aqui, eu tenho uma imensa admiração pelas pessoas que vivem de catagem de recicláveis. Ali onde eu moro perto do Maracanã, de vez em quando vejo pessoas que são nitidamente pessoas muito pobres, se não forem moradores em situação de rua, carregando sacos imensos, até num comportamento quase que circense, equilibrando sacos imensos na cabeça com recicláveis. Eu admiro muito. São pessoas que partem para a vida com coragem, com todas as suas limitações. A gente vive numa sociedade muito imperfeita, muito desigual, muito cheia de pobreza e de injustiça. Mas ainda assim, mesmo assim, a graça de Deus está presente nisso aí. Nessa sociedade imperfeita. Porque, embora haja injustiça, se a graça comum de Deus tivesse sido retirada, a civilização simplesmente não existiria mais. Com todos os programas sociais imperfeitos, deficientes, que a gente olha as reportagens e acha absurdos os desvios de recursos públicos, o mau uso, mas mesmo com toda essa imperfeição, com as políticas públicas, né, a graça de Deus está presente. A graça de Deus está presente nas mãos que, mesmo não sendo cristãs, são generosas com o próximo no momento de pandemia, de calamidade. Isso não é uma exclusividade de cristãos. A graça de Deus está presente aí, a graça comum. A graça de Deus está presente na sua saúde, que foi preservada quando tanta gente adoeceu e está doente. Eu poderia citar outras formas de mostrar que a graça comum de Deus está presente, está operando em tantas coisas simples, mas Deus está presente, mas não apenas nessa graça comum, mas também está presente no cuidado particular que Ele dá a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Como foi o caso de Ruth, que foi em busca de algo que era demonstração da graça comum de Deus, vamos dizer, um programa social, a moda antiga era um programa social, e encontra não apenas um programa social, mas encontra uma nova família, de uma forma inesperada, que quase mata a sua sogra do coração de surpresa. A graça particular de Deus se apresentou na vida de Ruth, enquanto ela, com coragem, era proativa e desfrutava da graça comum de Deus que estava ali naquela sociedade. Embora fosse povo de Deus, era uma sociedade imperfeita também, como a nossa. A graça de Deus nunca está ausente. E a terceira lição é a semente
da esperança que Deus deixa, muitas vezes, escondida debaixo do solo, para germinar na hora certa. A semente da esperança estava lá muito antes de Ruth chegar de volta, né, de Moabe com a sua sogra, que estava voltando de Moabe. A semente da esperança era um parente resgatador chamado Boaz, que tinha condições de redimir a vida dela, a família, o nome da família e a própria vida de Ruth. A semente da esperança estava escondida. E Ruth encontra a semente da esperança colocada por Deus no caminho, quando ela vai com coragem, com fé, ainda que uma fé, como eu falei, pequenina, vai em busca da luta do dia a dia. Ela encontra o dedo de Deus, a marca de Deus ali no caminho. Deus continua colocando sementes de esperança no nosso caminho, mas se a gente fica preso, se a gente fica escravizado pela dor, a gente não vai encontrar a semente que Deus plantou para que a gente possa desfrutar da graça dele. No meio da desgraça, no meio desse imenso esforço para recomeçar, Deus deixou a sua semente para que nós encontremos esse recomeço. Para que a gente encontre esse recomeço. Por isso, a gente pode dizer que não existe perdição quando Deus está no caminho. Não existe perdição. Existe dor, mas não existe perdição. Então, essas 3 lições, elas vão se unir para formar uma verdade para a gente levar no nosso coração de hoje. É essa verdade. Todo esforço vale a pena quando você sabe que Deus está em ação e que você não é nem um peso para Ele e nem é descartável naquilo que Ele está fazendo. E quando eu uso essa expressão aqui, naquilo que Ele está fazendo, nós vamos ver que essa história não termina com o encontro de Ruth com Boaz. Deus está fazendo algo muito maior do que aquilo que Ele estava fazendo na vida de Ruth. Leve no seu coração essa verdade. Você pode colocar as suas mãos à obra, recobrar suas forças, caminhar para a vida com esperança, com coragem, porque se você sabe que Deus está em ação, todo esforço vale a pena, colocado nas mãos do Senhor, confiando nele, porque Deus nem está achando que você é um peso e nem você é descartável porque Ele está fazendo. Em outras palavras, Ele está agindo na sua vida e está agindo através da sua vida. Leva essa verdade com você. É nessa verdade que eu e você que seguimos a Jesus, de coração, independentemente das circunstâncias, é nessa verdade que a gente encontra a força para superar, a força da resiliência, de mesmo tendo caído, levantar e começar de novo. Para que isso alimente o nosso coração, não só agora que a gente está acompanhando esse culto, participando desse culto, mas ao longo da nossa semana, eu deixo para você aqui, então, um desafio, nosso desafio da semana, como a gente sempre faz. É um desafio simples para você, é uma pergunta para você responder, que tem a ver com isso. Está aí o desafio da semana. Qual o campo onde Deus espera que eu vá colher espigas? Metaforicamente, simbolicamente, o que eu quero sugerir para que você responda é: qual é o primeiro passo para o recomeço, para a superação? O que o Espírito do Senhor fala para você que é o campo onde você vai procurar o recomeço? Emprego? Restaurar um relacionamento? Recomeçar um negócio? A dificuldade de retomar as atividades? Para e pensa, porque há um campo
onde Deus plantou uma semente de esperança e diz para você: primeiro vá colher as espigas. Levanta de onde você está, vá colher as espigas e você vai encontrar no caminho a semente que eu deixei plantada ali para você.